Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência a mais uma videoaula da disciplina de matemática sobre o tema conjuntos e o título da nossa videoaula de hoje é intersecção. O que é intersecção? Como já dito na videoaula anterior, todas as operações entre conjuntos terá como conjunto resposta um conjunto, seja ele vazio, finito ou infinito. O que é intersecção? Intersecção é um conjunto resposta formado por elementos que pertencem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 2 ou mais conjuntos dados. Então, a intersecção é o elemento que pertence tanto a um quanto a outro ou a mais de dois conjuntos dados. Nós vamos ver isso nos nossos exemplos. O símbolo utilizado para descrever o significado da operação de intersecção é esse aqui, que é o contrário da união. A união é o U. O inverso da união, nós temos a intersecção. E o conceito, de intersecção em sentença. Então, nós teríamos aqui, genericamente, a intersecção de um conjunto A com um conjunto B. Essa é a operação. Teríamos, como elementos dessa intersecção, elementos genéricos, que nós estamos chamando de X, tal que esse elemento X pertence ao conjunto A, que é o primeiro conjunto, e, olha o significado aqui desse símbolo, e o elemento X também deve pertencer ao outro conjunto, que nesse caso é o nosso conjunto B. Então, é uma forma, de se expressar por meio da sentença a definição, o conceito sobre intersecção. A representação no diagrama de Venn. Como seria a representação da intersecção no diagrama de Venn? Dados dois conjuntos, vamos lá. Teríamos aqui um conjunto A e teríamos também um conjunto B de bola. Dados dois conjuntos com vários elementos, a pergunta é: qual a parte do nosso diagrama de Venn que representaria a definição, o conceito de intersecção? Então, a intersecção é justamente essa área comum, porque aqui residem os elementos que pertencem tanto ao primeiro conjunto A e pertencem também ao segundo conjunto B. Aqui, explicação dada através do diagrama de Venn, ok? Quais são as propriedades que nós teríamos para a operação intersecção? Nós colocamos aqui 5. Então, vamos lá. Aqui diz, na primeira propriedade, chamada de idempotência, a intersecção de dois conjuntos iguais será o próprio conjunto. Se os conjuntos são iguais, eles possuem os mesmos elementos. Se eles possuem os mesmos elementos pertencem ao primeiro e pertencem ao segundo. Então, a resposta vai dar o próprio conjunto A. Por quê? Porque a matriz, a origem, são dois conjuntos que possuem os mesmos elementos. São todos comuns a eles. A segunda propriedade é a propriedade comutativa. Assim como nós verificamos também. Vamos fazer aqui do lado, lembrando da adição. Então, nós teríamos, exemplo, 2 mais 3, sabemos que dá 5, mas é igual a 3 mais 2, que tudo isso é igual a 5. A propriedade comutativa da adição é das parcelas, não altera a soma, tá? A alteração das parcelas aqui não interfere no resultado final. Esta mesma propriedade que se aplica aos números na adição e na multiplicação, exemplo, 3 vezes 4, é a mesma coisa que 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, aqui é uma propriedade comutativa. A troca dessas parcelas não altera a soma. A troca desses fatores
não altera o produto. A troca dos meus conjuntos não altera a intersecção. E como vimos também, essa propriedade comutativa ela é válida também na união entre dois ou mais conjuntos. Então, quando se faz a intersecção de dois conjuntos, é a mesma coisa que, ao trocar os conjuntos, o resultado será sempre o mesmo. Então, admite-se a propriedade comutativa na intersecção entre conjuntos. A terceira propriedade é chamada associativa. Dados aqui no caso, três conjuntos, conjunto A, B e C. A, B e C. Eu posso associar os dois primeiros, calcular a intersecção dos dois primeiros, que vai me dar aqui um resultado, e achar essa intersecção desses dois primeiros com o conjunto C. Mas eu posso também associar os dois últimos e o resultado achar a intersecção com o primeiro. O que eu estou falando aqui é o seguinte: se eu tiver três conjuntos dados e a intersecção dos três é a mesma coisa que eu associar os dois primeiros com o terceiro ou associar os dois últimos com o primeiro. Isso nós vamos ver aqui no exemplo dado. Mas fica bem claro, é só colocar uma terceira figura, um terceiro conjunto que eu vou chamar de C, aqui nesse conjunto. Então, se eu fizer A intersecção B e intersecção C, se eu fizer AB, vai dar essa parte maior achurada que nós já vimos. E se nós fizermos agora com o conjunto C, a parte relativa ao conjunto C, que pertence aos demais, é essa menor aqui. Então, essa parte menor pertence a A, essa parte menor pertence a B, essa parte menor pertence a C. Então, a intersecção de três conjuntos é igual se eu associar os dois primeiros com o terceiro ou associar os dois últimos com o primeiro. E o que é que eu estou dizendo com isso? Que a propriedade associativa ela é válida na intersecção. Quarta propriedade, chamada de elemento neutro. Seja U, para diferenciar do símbolo de união, o conjunto universo. Então, a intersecção de qualquer conjunto com o conjunto universo é igual ao próprio conjunto. O que eu fiz aqui? Eu posso unir A com o universo ou o universo com o A intersecção, desculpa. Então, a intersecção desses dois conjuntos sempre será o conjunto universo. Exemplo, está em dúvida? Conjunto das letras do alfabeto. Intersecção com o conjunto das vogais. Dá quem? Considerando o alfabeto universo e A as vogais. A intersecção será as próprias vogais. Ok? Subconjunto versus conjuntos na intersecção. O que estamos dizendo aqui é que se A está contido em B, essa relação que nós estamos vendo aqui, tá? São as relações de inclusão ou de continência. Só se usa o símbolo está contido entre conjuntos. Se um conjunto está contido no outro, isso implica em dizer que a intersecção entre os três vai dar aquele conjunto que está contido. É o menor que está no maior, ou se eles forem iguais. Numa segunda situação, nós temos que o conjunto B de bola está contido no conjunto A. Então, isso implica em dizer que se eu definir, calcular a intersecção desses dois conjuntos, vai dar o conjunto que está contido, que nesse caso agora é o B de bola. Por fim, exemplos. Nos exemplos aqui nós temos dados pelo diagrama de Venn. Olha bem, nós estamos usando aqui o nosso diagrama de Venn, ok? Para explicar todas essas funções. Foram dados o conjunto A, o conjunto B, o conjunto C e o conjunto D, cada um com a sua cor definida. Primeiro passo, identificar os elementos. Quais são os elementos do conjunto A, que é aquele vermelho? O conjunto A é formado na ordem pelo elemento 0, 1, 2, 3 e 4. Este é o meu conjunto A, formado por esses elementos.
Quais são os elementos que pertencem ao meu conjunto B de bola? Aqui o verde. É o 1, o 2, o 5 e o 6. É só olhar. Separa aqui e separa o outro aqui, o D. Quem sobrou? 1, 2, 5 e 6. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto C de casa? É o azul. Separa todos os outros. O que é que sobrou para o azul? O 2, o 3, o 5 e o 7. 2, 3, 5 e o 7. Ok? E o meu conjunto D? D de dado, D de Deus. É só esse conjunto preto aqui de fora. Separando todos os elementos, o único elemento que pertence ao D é o elemento 6. Ok? Feito isso, identificamos todos os elementos do meu conjunto dispostos no diagrama de Venn. Resolver. A intersecção de dois conjuntos iguais, idempotência, é o próprio conjunto. Quem é o próprio conjunto B de bola? É o 1, o 2, o 5 e o 6. Ok? Tá? Porque eles são iguais, vai dar o próprio conjunto. 1, 2, 5 e 6. Pergunta, qual é a intersecção no segundo exemplo? De A com B ou B com A? O que é que eu estou falando? Da propriedade comutativa. A intersecção entre A e B, eu estou perguntando quais são os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. 0 é intersecção? Não, porque não está no B. Tá? Vamos separar. 1 é intersecção entre A e B? Sim. O 2 é intersecção? Sim. O 3 é? Não. O 4 é? Não. Então, a resposta aqui daria 1 e 2. São os elementos comuns de A e de B. Entre A, B e C, ou A e BC, eu estou mostrando para vocês que é a propriedade associativa. Porém, eu posso definir a intersecção dos três ao mesmo tempo. Entre A, B e C, quem eu tenho que é comum aos três? A, B e C. O 0 é um elemento comum aos três? Não. O 1 é comum aos três? Não. O 2 é comum aos três? É. O 3 é comum aos três? Não. O 4 é comum aos três? Não. Então não importa se o 5 aqui é comum, porque ele não está lá em cima. Só tem um elemento que é comum aos três. A definição de intersecção fica bem clara. Nesse caso, só é mesmo o elemento número 2, é o conjunto unitário 2. A intersecção do conjunto D de Deus com o conjunto universo. Eu estou falando aqui do meu elemento neutro. A intersecção com o conjunto universo sempre vai dar o próprio conjunto. Quem é o próprio conjunto? Nesse caso é o conjunto D. Qual é o elemento do conjunto D? O 6. Ok? B intersecção C. B e C. Entre B e C tem algum elemento comum? Tem o 2. O 5 é comum? É. O 6 é comum? Não. Então, aqui entre B e C eu tenho o elemento 2 e o elemento 5. Entre A e D, tapando aqui no meio, eu tenho algum elemento comum entre A e D? A e D. A pergunta é, o 0 é comum? Não. O 6 está lá no A? Não. Então, eu não tenho nenhum elemento comum entre A e D. A resposta vai dar conjunto vazio. Ou eu escrevo o 0 cortado. Ok? Até a próxima videoaula. Estudem, façam os exercícios mais de uma vez e inscrevam-se no canal para receber as notificações das próximas videoaulas. Muito obrigado a todos e bons estudos!